primeiro debate estava tão interessante que eu acho que devia ter continuado, enfim, espero não ter sido ocupado por isso. Queria, enfim, primeiro saudar a Carta Capital pela iniciativa de realizar esse encontro. Eu diria que talvez o tema das metrópoles, e aí entra a questão de segurança, eu não vou aqui me aprofundar na questão da segurança pública, mas esse talvez seja o grande tema e discussão do Brasil, e que, infelizmente, é muito mal endereçado, né? Que a gente tem, a partir do governo do presidente Lula, você tem a criação de um ministério dedicado ao tema das cidades, ao tema das metrópoles, mas a grande verdade é que o próprio modelo brasileiro, institucional, arcabouço institucional de financiamento das cidades, ou de financiamento do país, das políticas públicas, é um modelo ainda muito centralizador no nível central, o que impede muitas das ações municipais seriam muito mais eficientes se fossem realizadas no nível local, no nível municipal. Na verdade, eu não pude participar, infelizmente, de todo o dia de debates aqui, mas o que eu busquei trazer aqui hoje foram algumas reflexões sobre o tema das cidades. Eu não quis aqui fazer uma apresentação piegas, dizendo, olha, estamos fazendo isso ou aquilo no Rio de Janeiro. Obviamente, as reflexões que eu faço partem um pouco da experiência vivida no Rio de Janeiro. Na verdade, até começo aqui um pouco falando um pouco na linha do que disse aqui a Ana Rodrigues sobre essa questão das manifestações, porque até esse tema me parece que tem uma certa relação com esse papel que as cidades podem cumprir, né? Quer dizer, eu destacaria mais uma vez esse papel central das cidades, né? Em 2014 são 4 bilhões de pessoas vivendo em cidades. Em 2050 nós seremos 6,5 bilhões de pessoas vivendo em cidades, ou seja, as cidades são onde as coisas acontecem, é onde as decisões são tomadas, é onde a vida das pessoas pode mudar, pode se transformar, e, sem dúvida nenhuma, elas são um espaço que, em determinado momento da história, foram contestados, até do ponto de vista da sustentabilidade, e que, a partir de determinado momento, passaram a ser entendidos não mais como um problema, mas que, bem conduzidas, que bem planejadas, que bem posicionadas, as cidades podem ser uma solução para boa parte dos problemas que a gente vive. Eu vou aqui tentar desenvolver uma reflexão que eu acho que pode, talvez, trazer alguma luz sobre esses eventos mais recentes vividos no país. A Ana disse aqui, acho que todos nós temos que fazer esse esforço e reflexão, né, porque cargas d'água, tanta gente foi para a rua, né, ou tanta gente continuou nas ruas contestando governos, né? Quer dizer, a gente sabe que o centro, que a gente tinha um modelo, né, e aqui eu vou falar um pouquinho do que eu chamaria de crise da democracia representativa, tentando, que me parece, no fundo, a grande razão do que a gente vem vivendo no Brasil nos últimos tempos e em vários lugares do mundo, que tem a ver com essa incapacidade dos agentes públicos, dos atores políticos, aqueles que estão nos parlamentos, ou aqueles que estão no Poder Executivo, de se relacionar com as pessoas, dialogar com as pessoas. E, mais uma vez, talvez sejam as cidades a solução para esse problema, né? Quer dizer, você tem um modelo da polis grega, né? Aí você vive a democracia direta, né? O espaço de debate e discussão dos temas e de tomada de decisão era ágora, você sentava com as pessoas, discutia, né? O fato é que o crescimento demasiado das cidades fez com que esse modelo se provasse inviável, impossível debater, discutir todos os temas no modelo da democracia, da chamada democracia direta. Você tem um modelo seguinte que busca incorporar, eu vi que tinha um copo aqui agora, peço desculpas, mas você tem um modelo que busca um modelo seguinte, estou tentando passar muito rápido na história aqui, que é o modelo romano,
né? Você tem a Assembleia Romana, enfim, onde se busca, numa primeira forma de representação, trazer o conceito da polis grega ou da ágora para esse debate. E, finalmente, você tem a criação do Parlamento Inglês, né, que é do século XIII, XIV, mas que desde então, desde esse momento, com alguns pequenos avanços, ou com alguns avanços, né, o contrato social, a universalização do voto, mais direito para as mulheres, mas a verdade é que a gente continua vivendo uma forma de representação, de democracia representativa, né, aquilo que se convencionou chamar de democracia representativa, que muito pouco mudou nesses últimos tempos, né, a verdade, ou na história da humanidade. Né? Essa é uma foto de uma passeata, talvez a maior passeata nesse momento de manifestações acontecidas no Rio de Janeiro. Ela se dirigia para a prefeitura, imagina a minha emoção ao receber tanta gente na frente da prefeitura. Mas a reação da gente pode ser, olha, não, né, são um bando de loucos que não entendem nada, eu que sei tudo, portanto, eles estão interpretando mal o que eu quero fazer. Pode ser uma interpretação, sou culpado pela desgraça do mundo, ou pode ser uma tentativa de tentar entender que caminhos a gente pode buscar e que razão, ou que razões levaram as pessoas, ou como disse a Nike em determinado momento, qual é a raiz desse problema. Né? Então, talvez aqui uma explicação mais generalizada, e que me parece que a resposta se encontra no âmbito das cidades, que a polis é o locus adequado para essa discussão, tem a ver com essa necessidade de mais participação. A verdade é essa, as pessoas, elas se sentem subrepresentadas no sistema político que nós vivemos. Eu não estou me referindo ao sistema político brasileiro, não estou me referindo, desculpe a expressão chula que outro dia utilizei publicamente, mas ao bacanal dos partidos políticos brasileiros ou do nosso sistema político. Eu estou me referindo muito mais ao modelo de democracia representativa como um modelo em que as pessoas possam, de fato, participar. Eu acho que a gente vive dois fenômenos, e eu vou aqui com o neologismo tentar trazer aqui o que eu imagino que possa ser um caminho, e esse caminho só se dá a partir das cidades, ou seja, o que eu quero apontar aqui é o seguinte, é que a solução para esses desafios, para a compreensão do que se passa nesse diálogo, nessa dificuldade de diálogo entre as autoridades, os tomadores de decisão, os formuladores de políticas públicas e a sociedade, ela também só pode se dar nas cidades. Você tem, na verdade, dois fenômenos que não são tão recentes assim, um muito recente, mas um menos recente, que podem ajudar a entender isso. Primeiro, aquilo que eu disse aqui antes, o protagonismo e a ampliação do papel das cidades. Quer dizer, o mundo cada vez mais se urbaniza, cada vez mais as pessoas vivem proximamente, ou seja, você tem a volta desse fenômeno da democracia direta, que permitiu uma maior participação com a polis. E a verdade é que o chamado mundo digital, que desencadeou esse processo no Brasil e desencadeou esse processo no mundo, quer dizer, mobilizou as pessoas em torno de uma causa ou de várias causas difusas, esse mundo digital a gente podia chamar de ágora, né? Aquele espaço que era um espaço de debate na polis grega, que se tornou um espaço inviável pelo tamanho da população da polis, né? Passa no mundo digital, com as redes sociais, as pessoas se manifestam, protestam e conseguem se mobilizar através das redes sociais, passa a ser uma forma de possibilidade de mais participação. O que eu trago aqui é uma expressão meio nova, mas o que eu estou chamando aqui de poligigitocracia. Eu não acho que a poligigitocracia ela deva se contrapor necessariamente à democracia representativa. Existem temas, assuntos, situações, circunstâncias que é necessário um debate mais aprofundado, enfim, que o parlamento tenha o seu papel. Mas talvez esse mundo cada vez mais urbano, com os avanços do mundo digital, podem permitir
com que a gente estabeleça uma nova forma de democracia direta, de debate mais próximo das pessoas, e que talvez seja uma resposta, e posso afirmar aqui que essa é uma reflexão, é uma tentativa de entender esses movimentos, porque passa o Brasil, porque passa boa parte das sociedades do mundo. Esse modelo pode permitir uma forma de democracia direta, mais participação, mais pressão popular. Eu via claramente isso nas manifestações no Rio. Né? E, de novo, não vamos aqui nos ater a ações que são marginais, não no sentido da delinquência, mas marginais ou são menos importantes, porque diminuir muito aqueles movimentos do ano passado, a gente ficar só discutindo a eventual ação de grupos violentos. Né? Eu acho que os movimentos do ano passado, muito fortes, de certa maneira, empoderaram a população, né? Isso é um fato. Talvez as grandes manifestações tenham saído das ruas, mas a grande verdade é que a população, e isso é positivo, são muito mais empoderada desse debate, principalmente desse debate com as autoridades públicas. E essa solução, essa resposta aos problemas da democracia representativa, dessa falta de diálogo das políticas públicas, eu tenho certeza que ela só pode se dar no nível municipal. Então, essa é uma primeira reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês hoje. O que as pessoas desejam, né? Eu acho que eu poderia aqui, enfim, na exposição de encerramento de um ciclo de debates como o ciclo de debates que a gente teve aqui hoje, eu poderia tratar aleatoriamente ou isoladamente diversos aspectos da vida nas cidades. Eu busquei trazer aqui uma característica que me parece muito característica do Rio de Janeiro, mas que é algo que se repete na maioria das cidades brasileiras. Quer dizer, a história das cidades brasileiras, e eu vou aqui contar um pouco da história do Rio, dessa ocupação urbana do Rio de Janeiro, me parece que tem um elemento que é central e que é um problema comum a todas as cidades e que fazem com que boa parte dos problemas que nós vivemos, ou justificam boa parte dos problemas que nós vivemos, né? Que tem um pouco a ver com as cidades fugindo de suas próprias mazelas. As cidades brasileiras foram incapazes, ao longo da sua formação, de seguir um modelo em que a gente, a partir do momento que uma determinada área se degradasse, a gente pudesse enfrentar esses problemas. Claro que isso pode ter a ver um pouco com o mercado imobiliário, com o desejo de expansão imobiliária, mas a grande verdade é que foi se vendendo nas cidades brasileiras, e aí, de novo, eu vou voltar aqui especificamente ao exemplo do Rio de Janeiro, uma fuga permanente das suas mazelas. Então, para quem conhece aqui a geografia carioca, sabe que a história da cidade, de certa forma, a história do Brasil, como é hoje, começa no centro do Rio de Janeiro, essa região se degrada, se encaminha para Botafogo, em um determinado momento, Botafogo se degrada e começa a vender Copacabana, como se vende hoje a Barra da Tijuca. Copacabana se degrada, começa a se vender Ipanema e Leblon, que começam a se degradar, violências, assaltos, e, de repente, na Barra da Tijuca, do Rio de Janeiro, se vende a Barra da Tijuca com seus condomínios fechados, como se aquilo fosse a grande solução para os problemas da cidade, né? As famílias, eu acho que aqui em São Paulo, acho que o que tem de mais de parecido chama Alphaville, enfim, em que as famílias vão, se cercam, ali vai ter a escola, ali vai ter o clube, ali todas as atividades sociais e as relações poderão acontecer e, enfim, os seus filhos estarão protegidos. A verdade é que os filhos da gente saem desses condomínios depois e têm que viver a vida, e esse modelo se mostrou um modelo não só absolutamente inútil, né? E aí os centros das cidades foram sendo abandonados, as áreas já urbanizadas, as áreas já com infraestrutura urbana foram sendo abandonadas, como isso também significou um fantástico aumento do custo das cidades. Essa expansão urbana, né, gerou algo que são números absurdos. Vamos olhar a densidade do Rio de Janeiro em 1870. Nós tínhamos uma densidade de 9.800 habitantes por quilômetro quadrado. Em 1960, nós tínhamos 16 mil habitantes por quilômetro quadrado. Em 2013, no ano passado, nós passamos a ter 6.500 habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a maior prova
de uma cidade que foi se expandindo horizontalmente, foi expandindo o seu território, aumentando o custo da cidade, aumentando os problemas como a gente conhece, né? O primeiro desafio da mobilidade, né? Esse de novo, é um mapa da cidade do Rio de Janeiro, quer dizer, os governos do Brasil seguiam nacionalmente uma lógica rodoviarista, como me parece, segue até hoje. A gente insiste em manter o preço da gasolina baixo, né? A gente investiu o tempo todo em obras viárias, essencialmente, tratando muito pouco do transporte público, e a verdade é que os territórios da cidade foram expandindo e o custo da cidade cada vez mais aumentando, o que impedia investimentos em outras áreas. Quer dizer, um dos problemas centrais e de desafio das metrópoles brasileiras é justamente conseguir resolver esse problema de deterioração de áreas da própria cidade. Aqui em São Paulo, hoje de manhã, fui dar uma entrevista na Folha de São Paulo, acho que ali a gente está bem no centro, salvo engano meu, estou bem no centro de São Paulo, de uma área com um grau de degradação, uma área cheia de prédios, cheia de possibilidades de moradia, e é o caso, por exemplo, do centro do Rio de Janeiro. Então, esse desafio da expansão exagerada do território das cidades brasileiras fez com que nós tivéssemos a dificuldade para financiar, sem o devido planejamento, nós tivéssemos uma dificuldade enorme de financiar os investimentos necessários ou aquilo que era absolutamente necessário para se garantir a qualidade de vida das pessoas. Mas eu vou trazer um exemplo do Rio de Janeiro, que é um projeto de revitalização de uma região central da cidade, né, o Porto do Rio de Janeiro, a região portuária do Rio de Janeiro, que exemplifica bem esse grau de degradação. Estamos falando de uma área de 5 milhões de metros quadrados, no centro da cidade, totalmente infraestruturada, claro, uma infraestrutura antiga, mas muito próximo dos principais polos geradores de emprego, e que lá habitam 20 mil pessoas, né, com galpões abandonados. A atividade portuária se modernizou, essa área deixou de ser utilizada, e as intervenções necessárias para recuperar essa área começaram feitas a partir de 2009, né? Quer dizer, ou seja, você tem soluções. Eu sei que São Paulo se utiliza já das operações urbanas já há algum tempo, o Rio de Janeiro veio depois disso, mas eu trago aqui um exemplo do Rio de Janeiro em que, na verdade, o que a gente aponta é justamente essa volta da cidade a se reencontrar com a sua história, o fim do ciclo de expansão da cidade, no caso do Rio de Janeiro, em direção ao seu oeste, né? Ou seja, uma cidade que foge das suas mazelas, mas que volta para enfrentar os seus problemas, as suas mazelas, os seus desafios a partir do centro, né? E que, portanto, isso vai certamente diminuir o custo da iluminação pública, do asfalto, da manutenção do asfalto, da coleta de lixo e, fatalmente, daquele que é um dos maiores problemas das cidades brasileiras hoje, que é a mobilidade. Eu não sei o que aconteceu em São Paulo hoje, mas se o trânsito aqui for assim todo dia, vocês estão muito melhores que o Rio, né? Por isso eu ando meio impopular lá. O trânsito hoje está uma maravilha, que eu vim do aeroporto muito rapidamente para cá. Não sei se é férias, se é feriado, o que aconteceu, mas o trânsito estava muito bom. Lá a gente acaba de vez em quando dando um feriado, quando a coisa está preta, mas enfim. Mas E a gente não pode dar feriado sempre. Um dia me perguntaram, no caso da Copa do Mundo, na Copa do Mundo, lá nos 2 jogos que tiveram dia de semana, a gente deu feriado. Eu perguntava ao prefeito, você vai dar feriado nas Olimpíadas? São 30 dias de feriado. Eu acho que eu ia ficar muito popular com os empregados, mas os patrões não iam ficar satisfeitos e a economia talvez quebrasse na cidade. Mas, enfim. Então, você tem uma quebra de paradigma importante na volta da cidade do Rio de Janeiro ao seu centro, esse projeto Porto Maravilha, que, repito, né, são ajustes que têm que ser feitos. Por exemplo, só para dar um exemplo concreto aqui, esse projeto ele não apontava a intervenção do Estado, no sentido mais amplo, do município, no caso, era muito pequeno no sentido de produção de moradia, que, na verdade, nós vendemos certificado de potencial construtivo, as CEPACs, sem garantir um número mínimo de residências, de habitação. Você estava caminhando para uma linha, todos os lançamentos que vinham ali estavam caminhando para lançamentos comerciais, escritórios, prédios. Ou seja, nós teríamos, mais uma vez, um centro com muita oferta de emprego, mas com pouca gente morando,
né? A Câmara de Vereadores, na semana passada, aprovou uma lei encaminhada pelo Executivo em que nós criamos mais incentivos para que surjam projetos residenciais, para que essa função importante de trazer as pessoas para morarem no centro possa acontecer. Esse é um desafio, me parece, de todas as cidades brasileiras. E isso permite algumas dessas mudanças no conceito urbanístico, com essa maior concentração, com esse maior adensamento das cidades, com a diminuição da expansão, com a revitalização de áreas já infraestruturadas, permite o enfrentamento de vários dos desafios sociais. Uma das características mais marcantes da cidade do Rio de Janeiro é a questão das favelas, da ocupação de áreas de encosta, de rios, de morros. E é interessante porque o Oscar colocou isso aqui em determinado momento, quer dizer, as pessoas acabaram encontrando o seu jeito, a sua solução, quer dizer, como a cidade se expandia, o território se expandia, a mobilidade adequada não era ofertada, as pessoas foram dando o seu jeito. No caso do Rio de Janeiro, isso é mais explícito pela própria geografia da cidade, mas talvez as favelas, obviamente, tirando aqui aquilo que significa área de risco, de deslizamento, no caso do Rio de Janeiro, isso é muito grave, beira de rio, esses problemas, mas a favela acabou sendo uma solução para diversos desses problemas de mobilidade. A partir do momento em que, e mais do que isso, ela passou a ser, e no caso do Rio de Janeiro isso é muito, apesar de a gente chamar de uma cidade partida, mas isso é um fenômeno interessante que se dá no Rio de Janeiro, ao contrário da maioria das cidades do mundo. Essa convivência, esse contraste permanente, ele é perceptível em todas as áreas da cidade, até nas áreas mais nobres, né? No Leblon ele é perceptível, em Copacabana ele é perceptível, ou seja, aquilo que seria um problema do Rio de Janeiro passa a não ser um problema, passa a ser uma das qualidades da nossa cidade. As próprias características das ocupações com adensamento, com possibilidade de relações sociais sendo estabelecidas, claro, de novo, havendo recursos para as intervenções necessárias que permitam infraestruturar essas comunidades do Rio de Janeiro, permitem o enfrentamento dos desafios, né? Esses desafios que são normais às cidades brasileiras, né, de educação, de qualidade de vida. Tentando aqui apontar um terceiro vetor de importância da cidade, me parece que não só no campo político as cidades podem dar resposta a alguns dos problemas que a sociedade do mundo de hoje enfrenta, não só essa percepção de que a expansão territorial é muito ruim para a cidade, deteriora a vida nas cidades. Eu acho que um país com as características do Brasil, e cidades com as características brasileiras, são cidades que elas obrigatoriamente devem buscar soluções, eu chamaria aqui de soluções criativas para os problemas que elas enfrentam. O Brasil não é o Brasil de 20 anos atrás, que não é o Brasil de 40 anos atrás. Eu disse aqui, a gente tem um grave problema de concentração de recursos no nível central. Aliás, falar aqui que os presidentes da República, o futuro presidente da República ou a mesma presidenta da República, aqui não pode fazer campanha, não posso pedir voto para a minha presidenta. Então, enfim, o futuro presidente da República ou presidenta da República, eles terão que tratar do tema da segurança, talvez um tema mais urgente ainda. Isso não é uma característica do governo da Dilma, não era do Lula, não era do Fernando Henrique Cardoso, não era antes do Itamar e nem antes do Collor, mas esse é um dilema da sociedade brasileira. Há uma concentração excessiva de recursos em Brasília. Por mais que esses recursos sejam descentralizados, e aqui eu estou falando como prefeito do Rio, quer dizer, o prefeito do Rio e de São Paulo, com todas as dificuldades do alto grau de endividamento de São Paulo, são cidades que têm uma elevada arrecadação. São Paulo é o terceiro, quarto orçamento do município de São Paulo, do Rio de Janeiro, o sétimo, oitavo orçamento em todos os entes da federação. Então, estou falando aqui, imagina a maioria dos prefeitos que depende permanentemente de pires na mão para tratar de qualquer questão. Quer dizer, vamos tratar aqui de novo, voltando ao tema do endividamento de São Paulo, quer dizer, a partir do momento em que o Brasil definiu um arcabouço correto, adequado de lei de responsabilidade fiscal, para que não se continuasse com uma festa sem nenhum controle, né, se congelou completamente as possibilidades das cidades
de realizar as coisas. Vocês teriam um exemplo, vocês teriam uma ideia, se não fosse o argumento das Olimpíadas, a cidade do Rio de Janeiro, que tem 40% sobre suas receitas correntes líquidas, a de endividamento, que é um número baixíssimo, a lei de responsabilidade fiscal permite 120, não poderia contrair mais dívida nenhuma para fazer as obras de infraestrutura. Como São Paulo não tem Olimpíada, não tem essa exceção, o drama, e não estou aqui querendo defender meu amigo companheiro prefeito Haddad, mas já defendendo, o drama da cidade de São Paulo também é inadministrável se o modelo institucional continuar esse modelo que a gente vive. Porque São Paulo está, desde que se fez a lei de responsabilidade, se fez a renegociação da dívida dos municípios, sem qualquer capacidade de contrair endividamento. Então, nós estamos falando de uma cidade de 12 milhões de habitantes, com uma região metropolitana de, sei lá, 20 e tantos milhões de habitantes, em que o prefeito não pode utilizar mais do que seus recursos do orçamento anual para fazer investimentos em infraestrutura. É uma solução explosiva. Aí não há poligigitocracia no mundo, paciência e diálogo que dê jeito para os desafios de uma cidade como é a cidade de São Paulo, como é a cidade do Rio de Janeiro. Portanto, esse é um tema importante. Mas o Brasil desenvolveu soluções criativas, né? Vou dar dois exemplos aqui, fazendo uma propaganda aqui, uma solução criativa da Prefeitura do Rio, na nossa administração, o Centro de Operações, que usa a tecnologia, que usa a inteligência para manejar a cidade 24 horas por dia, né? Integrando todos os órgãos, 7 dias da semana, permitindo soluções que vão desde mobilidade a controle de enchentes, permitindo que problemas não aconteçam, permitindo um controle permanente da cidade, permitindo soluções inteligentes, usando tecnologias que estão aí disponíveis, e tecnologias um pouco mais sofisticadas. Então, você tem um centro de operações no Rio que pode servir de quebra de paradigma para muitos dos problemas que a gente vive nas cidades brasileiras, que não é necessariamente um investimento absurdo, caro, né, um investimento possível, disponível para todas as cidades brasileiras, até o exemplo dos BRTs, que é um exemplo também nacional, né? A gente está fazendo no Rio, são 150 quilômetros de corredores de BRT, né? Toda vez as pessoas falam, mas o metrô é muito melhor. Eu também acho, é muitíssimo melhor, mas o fato é que dentro do modelo que nós vivemos, e certamente foi essa a decisão que levou o Jaime Lerner lá atrás em Curitiba a tomar a decisão do BRT, o investimento para se fazer metrô é um investimento que ainda não é alcançável pela maioria das cidades brasileiras. Vocês aqui de São Paulo têm sorte. A história do Rio de Janeiro é cada governador fazendo uma estaçãozinha de metrô para chamar de sua. Então, a meta do sujeito era tentar acabar com a violência quando entrava no Rio e, no final do governo, inaugurar uma estação que, em geral, era a estação que o outro tinha começado. Essa é a história da cidade do Rio de Janeiro de investimento em metrô. Agora a gente faz um investimento o maior já visto da história da cidade, mas também ainda muito aquém daquela que são as necessidades. Então, soluções inteligentes, soluções originais, algumas delas surgidas aqui no Brasil, são um desafio. A originalidade do gestor municipal é um desafio permanente para as cidades brasileiras. E uma outra questão, quer dizer, eu não podia deixar de vir aqui falar sobre cidades, daqui a pouco eu começo a concluir, salpicando temas sobre cidades, sem tratar aqui de fazer um mínimo de propaganda sobre algo, a gente viu aí que a Copa foi muito foco dos protestos ao longo do último ano, né? A verdade é que eu dividi esse enorme calor popular com 12 prefeitos, 12 governadores, mais a torcida do Flamengo, do Corinthians aqui. O fato é que agora a Olimpíada é só no Rio. Então, eu estou buscando aqui fazer alguns esclarecimentos sobre a Olimpíada para não ser só eu a receber todas essas fortes emoções daqueles que contestam esses grandes eventos. Mas essa aqui é uma história que é diferente, né? E ela está mal compreendida ainda. Por isso eu aproveito essa oportunidade, mas não vou aqui entrar em detalhes sobre a Olimpíada, mas a Olimpíada ela tem um volume enorme de recursos privados, né? Do seu orçamento total, 60% é de recursos privados. Daquilo que é equipamento esportivo, 70% é de recursos privados, soluções que nós fomos encontrando, trazendo novos modelos. Vocês terem uma ideia, a gente traz o que a gente chama de arquitetura nômade, que é, por exemplo, o estádio de handebol na Olimpíada do Rio, é um estádio provisório,
que ele é construído já como se fosse um Lego. Ao final das Olimpíadas, ele é desmontado e viram 4 escolas municipais. Ou seja, você já paga a conta da construção de 4 escolas municipais. A maioria dos equipamentos estão sendo feitos para as Olimpíadas do Rio são equipamentos provisórios, temporários, não são equipamentos definitivos, até porque o Rio já dispõe dessa infraestrutura. Mas a Olimpíada é um evento em que a gente, para cada real gasto com equipamentos olímpicos, você tem R$5 sendo gastos com legado. Ou seja, sob a inspiração olímpica, a cidade faz 150 quilômetros de BRT. Sob a inspiração olímpica, a cidade faz, nesse momento, 15 ou 18 quilômetros de linha de metrô, algo absolutamente inédito na história da cidade. Sob a inspiração olímpica, a cidade resolve o problema de enchente na região do Maracanã, chamada Praça da Bandeira, que alaga desde que o Rio de Janeiro se conhece como Rio de Janeiro. Ou seja, e aproveitar essas oportunidades, né, e esse é um desafio com soluções originais, se utilizando também dos interesses do mercado. E é isso, o mercado, o capitalista quer lucro, ele quer ganhar dinheiro, ele jamais vai entrar para cumprir com função social nenhuma. Esse é o papel nosso. Nós é que temos que forçar o mercado para isso, mas é aproveitar essa necessidade, esse desejo do mercado, do capitalista, de ganhar dinheiro para trazer a solução para alguns dos problemas das cidades. E para concluir aqui, eu queria tratar um pouco desse tema. Quer dizer, o papel das cidades é tão importante, dando essa passada rápida sobre vários temas que envolvem a cidade, mas eu tenho absoluta convicção, e aqui eu não estou querendo contestar os Estados-nações, mas eu acho que a gente vive em um mundo em que a capacidade das decisões dos Estados-nações de transformar a vida das pessoas, ela é cada vez menor. De novo, tem aí todos os conflitos que nós estamos vivendo no mundo, e quem estão falando são os presidentes, né? Quem estão falando são os chefes de Estado. Mas a verdade é que aquelas que são as ações dos gestores municipais, ou aquelas que são as ações locais, elas impactam de forma muito mais firme, muito mais forte na vida das pessoas do que as decisões tomadas pelos chefes de Estado. E você começa a surgir com as cidades, e o Brasil ainda é muito... Nós, prefeitos brasileiros, ainda não aprendemos isso, mas a nível mundial cada vez mais, você começam a surgir organizações com características globais, em que se busca juntar esses tomadores de decisão, e esses tomadores de decisão podem impactar muito mais na vida das pessoas. Estou trazendo o exemplo do C40, que eu presido, porque é um desses exemplos em que a gente vê a Organização das Nações, a ONU, num encontro sobre temas ambientais, sobre clima, no Rio de Janeiro, na Rio+20, literalmente não tomar decisão nenhuma, um debate profundo sobre cada vírgula, cada ponto, vírgula, cada ponto de um texto que acabou não sendo aprovado e que não dizia muita coisa com coisa nenhuma. E, no nível local, no nível municipal, tratando, inclusive, das questões climáticas, né, esse conjunto do C40, que são, na verdade, mais de 40 cidades, são 63 cidades, né, ou as maiores cidades do mundo. São Paulo faz parte do C40, no Brasil são São Paulo, Rio e Curitiba. Curitiba, por sua característica de inovação, essas cidades pactuaram nesse encontro a possibilidade de diminuir suas emissões num determinado percentual até determinado ano. Quer dizer, mais uma vez, quando a gente fala aqui do desafio das metrópoles brasileiras, o futuro planejado, nesse mundo cada vez mais urbano, nesse mundo cada vez mais em que as pessoas vivem nas cidades, e essa é uma coisa fantástica, repito, as cidades permitem trocas, permitem enriquecimento, permitem que nos tornemos seres humanos melhores pela convivência com os outros, com os diferentes. Essas decisões tomadas nas cidades são decisões absolutamente fundamentais para o futuro do nosso país. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu vi aqui a exposição que me antecedeu sobre o tema segurança pública, concordando com essa
bagunça institucional, né? Mas é um pouco que a gente já percebe, quer dizer, a solução que acaba se apresentando para as cidades brasileiras, no tema de segurança pública, acaba, como não deu solução na bagunça que a gente tem, acabam querendo inventar uma nova bagunça, mas com as cidades cumprindo esse papel. É como se elas fossem dar conta desse recado sozinhas. Mas as cidades, o governo local é aquele que tem mais capacidade de transformar. Portanto, se nós queremos tratar e discutir os problemas do nosso país de maneira séria, se a gente quer impactar na vida dos brasileiros, é fundamental que o prefeito de São Paulo tenha as condições, os instrumentos e os mecanismos para tomar decisões que vão impactar diretamente na vida de 20 milhões de brasileiros. É fundamental que o prefeito do Rio de Janeiro tenha a capacidade de ter à sua disposição os mecanismos e os instrumentos para impactar diretamente na vida de 10 milhões de brasileiros e por aí vai. A verdade é que essas cidades, esses aglomerados urbanos, ainda são tratados no Brasil sem a relevância e sem a importância devida. E mais, a gente, e agora para concluir mesmo, nos falta um modelo institucional. O Brasil, na Constituição de 88, faz uma referência à gestão de região metropolitanas, sem qualquer tipo de instrumento mandatório. A verdade é que, vou usar um exemplo do Rio, não vou usar o exemplo de São Paulo, mas a divisão da cidade do Rio de Janeiro com o município de São João de Meriti é literalmente uma rua. Atravessou a rua, está do outro lado. Isso deve acontecer aqui em São Paulo à vontade e acontece com outros municípios no Rio de Janeiro. Quer dizer, o modelo brasileiro ainda faz com que pareçam que vivemos em países independentes. Quer dizer, não há qualquer obrigatoriedade, a não ser a boa vontade política dos gestores públicos, né? E essa boa vontade acaba sendo muito eventual, mas não há obrigatoriedade desse tratamento conjunto das questões de resíduos sólidos, de saúde, de mobilidade, de transporte, o que seria absolutamente fundamental. Portanto, eu não tenho a menor dúvida, e mais uma vez cumprimento a Carta Capital pela iniciativa de promover esse debate e essa discussão, não tenho a menor dúvida que, se nós queremos tratar do futuro do país, se a gente quer tratar da vida das pessoas, da qualidade de vida das pessoas, que tem muito a ver com aquilo que as pessoas disseram no ano passado, é fundamental tratar da realidade da cidade. Muito obrigado a todos vocês.